Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou Jovete Baca e no vídeo de hoje trago uma pergunta que poucas pessoas se fazem quando têm a consciência da sua existência ao se questionarem o que fazer com a minha liberdade. O problema da liberdade deve ser entendido no contexto da descoberta e na formação de nossa identidade. Aqui se pode encontrar uma das primeiras etapas da liberdade no ser humano, por nascer livre e se molda ao longo da sua existência, por não estar predestinado para uma vida que não seja da sua própria escolha. O processo de escolha pode ser bastante discutido quando entramos em questões mais filosóficas, quando observamos os contratualistas que apresentam as teorias na formação da sociedade por meio de um contrato, em que posso destacar Jean-Jacques Rousseau, John Locke e Thomas Hobbes. Em todo esse processo de formação das sociedades, o ser humano sempre se destacou por ser a peça fundamental da sua formação, mas, contudo, alguns elementos foram postos em xeque quando ele quis formar uma sociedade que exigiria uma doação de todos. Neste sentido, tiveram que sacrificar algumas coisas para que esse pacto social fosse selado. No pensamento de Rousseau, o que se ganha com o pacto social é a liberdade civil, onde encontramos leis e princípios para obedecermos, e que perde é a liberdade natural. Deixamos de ser os donos de tudo, mas o que vai gerir as nossas vontades dentro da sociedade é a vontade geral, como se pode encontrar melhor desenvolvido no livro do Contrato Social. Uma das citações que se pode encontrar nessa obra para esclarecer o meu raciocínio é o seguinte: o homem nasceu livre e por toda parte vive acorrentado. Um determinado indivíduo acredita-se senhor dos outros e não deixa de ser o mais escravo do que eles, do contrato social. Neste sentido, se pode ver que por mais que nós nascemos livres, vivemos as nossas vidas através de várias influências que podem modificar a nossa forma de ver o mundo e a nós mesmos. A sociedade pode limitar muito a nossa liberdade em quase tudo por vivermos dentro desse pacto social, mas devemos ter a capacidade de buscarmos no nosso interior o nosso verdadeiro eu e assim formarmos com autenticidade a nossa identidade pessoal. E por mais que algumas pessoas pensem que são donas de outras e desse jeito não são mais escravos, se enganam na medida que a maior escravatura é responder duas vezes pelas responsabilidades dos outros e das tuas próprias obrigações. Assim sendo, é um escravo ao quadrado. Uma das características que John Locke traz para o pensamento contratualista é sobre a questão da propriedade. Quando se faz o pacto social por livre vontade de todos e para que o Estado possa garantir o direito natural para todos envolvidos nesse mesmo pacto, a propriedade privada vai corresponder para John Locke o nosso corpo, vida, liberdade, propriedade privada e tudo que possa constituir os nossos direitos naturais. E que atualmente se pode reivindicar quase tudo em nome da liberdade, mas esse princípio se torna pleno quando temos a necessidade de reafirmar que somos livres e que no ensaio de John Locke, ensaio filosófico, podemos encontrar a seguinte frase: a necessidade de procurar a verdadeira felicidade é o fundamento da nossa liberdade. Agora eu pergunto, onde está a tua felicidade? O caminho que busca a tua felicidade te liberta? Essa tua felicidade é plena ou passageira? Talvez começamos a perceber que vivemos presos em nome da felicidade e que a nossa maior conquista será nos libertarmos de tudo que nos faz mal e possamos encontrar a felicidade em outro lugar. Que o entendimento de liberdade seja uma fonte de inspiração para o nosso próprio bem e que tudo seja cada vez mais uma certeza que a descoberta de minha identidade está no caminho certo quando encontramos a felicidade e que esta mesma liberdade de escolha traga esse resultado. Por mais que não seja como planeamos, o mais importante é que a escolha seja feita por nós. E quando alguém se pergunta o que fazer com a minha liberdade, as respostas podem ser diversas. Não por acaso que Thomas Hobbes é chamado aqui, dessa reflexão, para ver como o ser humano pode comportar-se na natureza. Essa liberdade pode tornar o ser humano cada vez mais violento e que o Estado é uma saída para poder conter esse mesmo ímpeto. E como ele vai denominar guerra de todos contra todos, e que a segurança é um dos bons motivos para que o ser humano possa se organizar em sociedade, para evitar que o homem seja o lobo do próprio homem. E toda essa reflexão podemos encontrar na sua obra Leviatã, onde ele apresenta um Estado poderoso e autoritário. Mas, contudo, é necessário ainda pensar mais ao fundo sobre a nossa própria liberdade, que todos gritam e fazem as coisas em nome dessa mesma liberdade. Depois de apresentar alguns argumentos sobre o pacto social,
Podem escrever aqui no comentário. Será que a nossa liberdade é plena ou condicionada? O que mais nos move para fazermos as nossas escolhas, por mais que sejam afetadas por meio das bagagens que carregamos ao longo da nossa existência, através dos outros importantes na linguagem de Charles Taylor, temos feito em nome de nossa liberdade interior em escolher o que nos faz bem e estamos dispostos a viver com as consequências que possam advir dela. Nesse sentido, Bernard Shaw afirma o seguinte, que a liberdade significa responsabilidade. É por isso que a maioria das pessoas a teme. Algumas pessoas têm medo de assumir essas responsabilidades que surgem por meio da liberdade. Preferem que os outros tomem rédeas de suas vidas. Cada um tem que aceitar que a condição natural do ser humano é ser livre. Nas palavras de Sartre, estamos condenados a sermos livres. Não devemos ter medo disso se queremos ser autênticos com a nossa própria consciência e nossa identidade. É necessário termos consciência das nossas limitações e saber usar a liberdade que cada um tem para empreender os seus objetivos pessoais. E não se feche numa prisão voluntariamente pensando ser o caminho para a felicidade. Essa forma de ver o mundo através das grades coloca-nos distantes do que é real, nos encerrarmos na fantasia quando vemos apenas os reflexos dos objetos, como se estivéssemos na caverna de Platão. Um dos primeiros passos para usarmos bem a liberdade é ter a consciência que tudo o que fizeres será da tua inteira responsabilidade e que deves estar preparado para todas as consequências que possam advir dela. Somos seres lançados para a existência a fim de nos descobrirmos e com o tempo começamos a aprender para que se esse processo seja realizado plenamente, devemos saber viver em sociedade e concordar com algumas partes que Montesquieu vai afirmar que a liberdade é o direito de fazer tudo que as leis concedem. Podemos encontrar isso no livro O Espírito das Leis. Nesse sentido, pode-se abrir uma discussão ainda maior sobre as diversas leis injustas que surgiram ao longo da história da humanidade, desde a escravatura ao racismo institucionalizado como apartheid. Nós podemos encontrar essas leis muitas das vezes na formação desses mesmos estados sociais e isso vai trazer uma grande discussão dentro da própria sociedade. Será que uma lei injusta é uma lei? Isso vamos aqui invocar o Santo Agostinho, que uma lei injusta não é lei. Contudo, continua a usar bem a tua liberdade e que te conduza no caminho da tua verdadeira felicidade. E tenha a responsabilidade de assumir todas as consequências das tuas escolhas. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Daqui é o Jovete. Até a próxima.